A paz do Senhor para os meus irmãos e amigos simpatizantes da nossa fé. Seja bem-vindo ao meu canal, certo? Eu gostaria de lhe convidar para a gente meditar um pouco na palavra de Deus, certo? Quero trazer uma reflexão bíblica nessa noite. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 9, versículo 1, diz assim: E passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Glória a Deus. No capítulo 11 do mesmo evangelho, no versículo 7, diz assim: Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os seus discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornar para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém anda de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça e cai, porque nele não há luz. Glorificado seja o nome do Senhor para todos sempre. Aleluia. Meus irmãos, eu quero dizer para você que eu selecionei algumas coisas aqui, certo? Que a noite representa, tá certo? Em primeiro lugar, a noite, ela representa trevas, não foi? Foi Jesus quem falou, nós acabamos de ler essa referência bíblica. E para reforçar mais essa referência bíblica, a Bíblia diz lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 1, versículo 1 em diante, diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O versículo 3 diz assim: Disse Deus, haja luz, e houve luz. Versículo 4, e viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre a luz e as trevas. Versículo 5, chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. Então, a noite, ela representa isso. Em primeiro lugar, trevas, certo? A segunda coisa que a noite representa, a noite, ela também trata de ocultar as coisas visíveis aos nossos olhos. Por exemplo, se você for dormir em um ambiente que você não conhece, chega, você não acende a luz e do jeito que vem se deita ou na rede ou na cama, você pode estar correndo um risco, certo? Grande, porque ali pode ter alguma serpente, alguma coisa, e você vir se prejudicar, né? Porque a noite tratou de ocultar aos seus olhos aquilo, certo? Que é perigoso e estava ali e você não viu. Então a noite, ela representa também isso. Terceiro lugar, a noite representa descanso, porque a noite ela é especial para quê? Para a gente descansar do nosso dia a dia, do nosso trabalho, né? Que a gente trabalha constantemente. Então você chega à noite, toma um banho e descansa o seu corpo das lutas do dia a dia, certo? Então ela representa isso também. Em quarto lugar, a noite também representa nossas impossibilidades. Por quê? Porque tem pessoas que desde criança ela já carrega consigo aquela deficiência, certo? Na sua saúde, ela não tem condição de trabalhar durante a noite, porque aí ela vai adoecer e aquilo vai trazer um problema muito sério para a vida dela, para a vida dele, que tem esses problemas. Então, em quarto lugar, a noite também representa
a impossibilidade daquele que não tem condição de trabalhar à noite, certo? Porque ele tem problema na sua saúde, ele ou ela. Então, em quarto lugar, a noite também representa isso. Em quinto lugar, a noite representa também as trevas na eternidade, não é assim? Onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Então, a Bíblia Sagrada vai dizer, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 20, no versículo de número 11, está escrito assim, dessa forma, versículo 11 até o 15, diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugia a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos, que estava diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outros livros que é da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que nele estava escrito, nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Está vendo aí? Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E diante de tudo isso, eu faço a seguinte pergunta. Glória a Deus. Qual a sua posição? Como é que você está andando? À noite ou de dia? Glória a Deus. Se você está andando de noite, certo? Se você está andando de noite e o teu caminho, ele é tenebroso, o caminho que você vai andando, e você não tem uma certeza, certo? O que vai acontecer na eternidade com você, tá certo? Eu quero te apresentar nessa reflexão bíblica uma saída para tudo isso. Eu te apresento Jesus. Ele é a luz do mundo, tá certo? Jesus. Ele é a luz do mundo. E ele disse: aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Agora só que você precisa somente fazer uma coisa. E o que é? Vou lhe dizer. Romanos, capítulo de número 10, versículo 9. Se com a tua boca confessar o Senhor Jesus, em teu coração crê que ele ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Vou te apresentar Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo de número 10, versículo 32. Aquele que me confessar perante os homens, disse Jesus, eu confessarei perante o Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar perante os homens, eu negarei perante o Pai que está nos céus. Então, se você quer deixar de andar de noite e quer andar, glória a Deus, na luz, eu te apresento Jesus. Fica aí essa reflexão, medite, tome a sua decisão enquanto é dia, pois a noite vem, quando ninguém mais nada pode fazer, tá certo? O lago de fogo, ele foi preparado para o diabo e os seus anjos, mas o homem, de livre e espontânea vontade, por uma mal escolha, certo? Ele também vai para lá. Porque muitas vezes o homem, mediante o livre arbítrio que Deus lhe deu, né, que é o livre arbítrio, um direito de escolha, ele escolhe a coisa de forma errada e por essa razão, com seus próprios pés, ele vai também para este lugar. Mas ainda as mãos de Deus estão estendidas para salvar, para libertar, para curar e fazer maravilha. Medite nessa palavra e que Deus te abençoe, no nome de Jesus.